Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com a dilatação anômala da água. A gente trabalhou nas aulas anteriores com a dilatação térmica de sólidos e líquidos. E vimos que toda vez que você aquece uma substância, geralmente suas dimensões aumentam. Comprimento, área, volume, volume de sólido, de líquido. Quando você resfria, essas dimensões diminuem. Diminui comprimento, área, volume, volume de sólido, de líquido. No caso da água, ela é uma substância normal, exceto neste patamar, entre 0 e 4 graus Celsius. Daí eu fiz um gráfico aqui do volume em função da temperatura, outro aqui da densidade em função da temperatura, para a gente explicar. No caso da água, se você pegar uma porção de água na torneira, a temperatura ambiente, e começar a resfriar, até chegar em 4 graus Celsius, o volume vai diminuindo. Em 4 graus Celsius, ela vai atingir o menor volume possível. Por quê? Depois de 4 até 0, quando ela entra em processo de solidificação, o volume aumenta. Então, ela tem uma anomalia aqui, ó. Quando você resfria de 0 até 4, ao invés do volume continuar diminuindo, de 0 a 4 ele aumenta. Aqui antes é igual, depois de 4 é igual. Se você pega uma porção de gelo e derrete, você obtém água líquida a 0 graus Celsius. Quando você começa a aquecer a água, primeiro o volume vai diminuindo, até chegar em 4 graus Celsius. Só depois daqui é que esse volume começa a aumentar, é que ela vira uma substância normal, tá? Então, essa anomalia da água ocorre somente aqui no patamar, entre 0 e 4 graus Celsius. Quando você resfria ela de 4 a 0, o volume aumenta. Quando você aquece de 0 a 4, esse volume diminui. Depois de 4 continua normal, antes de 0 também. Bom, lá em Química vocês aprenderam sobre a densidade. Em Física também trabalha em hidrostática, que é a razão entre a massa e o volume de uma substância. Aqui dá para ver que a densidade é inversamente proporcional ao volume, né? A 4 graus Celsius, uma porção de água atinge o seu menor volume. Com isso, ela atinge a maior densidade. A maior densidade da água ocorre quando ela está a 4 graus Celsius, quando a porção atinge o menor volume. De 0 a 4, a densidade aumenta, aí depois diminui. Você estiver resfriando até 4, a densidade aumenta, depois ela diminui. Água sólida, gelo, boia, por quê? É menos denso que o líquido. A densidade da água, no caso, a gente coloca ela igual a 1 para trabalhar 1 quilograma por litro, 1 grama por centímetro cúbico, mas não chega igual a 1. Esse maior patamar aqui ocorre a 0,999. E entre 0 e 100 que a gente tem o líquido, é nesse patamar, 0,998, 9997. Por isso que a gente pode usar aproximadamente 1. Para facilitar o cálculo, né? Mas o valor real é 0,9. Então, aqui está a dilatação anômala da água. Isso está explicado lá em Química devido às pontes de hidrogênio. A água é formada por moléculas
quando a gente tem moléculas formadas aí, onde tem a ponte de hidrogênio, onde átomos de hidrogênio são relacionados com átomos eletronegativos, e são flúor, oxigênio, nitrogênio, se não me engano, daí a força de atração ali é pequena. Aí quando ocorre a reação numa dilatação, essas forças fazem com que se aproximem um do outro. Mas lá em Química explica bem, nem vou entrar em detalhe porque vou comentar com vocês aqui algumas situações do dia a dia que ocorrem em função dessa anomalia da água. Geralmente, a gente guarda em geladeira, né? Às vezes até põe no congelador, cerveja, refrigerante, suco, que são bebidas aí à base de água. Tem uma parcela grande de água. Se você pegar uma garrafa de cerveja, pegar uma garrafa, encher de suco e colocar no congelador, o que vai acontecer? O vidro é uma substância comum. Então, à medida que for resfriando, o volume vai diminuindo, a capacidade dele diminui. A água lá dentro acompanha até 4 graus Celsius. O recipiente está diminuindo o volume, a água também. Quando chega em 4 graus Celsius, o recipiente continua diminuindo o volume. Só que aqui, a água que está compondo a substância lá, o suco, a cerveja, começa a aumentar o volume. Aí vai estourar, certeza absoluta. No caso, eu acho que não chega nem solidificar. Antes de solidificar, já estoura. Então, é por causa da anomalia da água nesse patamar, entre 0 e 4, que arrebenta. A gente, às vezes, faz experimento, pega um copo de vidro normal que a gente usa em casa, enche com água, mas deixa ele um pouquinho abaixo da borda. Aí coloca lá no freezer. Daí espera um tempo, ele vai solidificar. Aí a gente vê que ele ultrapassou e até transbordou um pouquinho. Aí a gente prova isso aqui. Outra coisa também ocorre em lagos, rios. Vou tentar fazer aqui. Vamos supor que a gente tem aqui um leito de um lago. A temperatura da água, numa pequena profundidade, é a mesma. Vamos supor que você pega aí 1 metro abaixo, a temperatura não varia, é a mesma. Se aqui por cima a gente tem a temperatura ambiente 27 graus Celsius, aqui também está. Às vezes um pouquinho menos, mas está. Aí vamos supor que a temperatura aqui vai baixando. Vamos supor que chega a 10 graus Celsius. Superfície vai chegar a 10. Quando vai baixando o volume, a temperatura, vai baixando o volume, a densidade vai aumentando. Aí a água da superfície pesa, aí vai lá para o fundo. E a água do fundo mais quente só para ser resfriada. Isso ocorre até toda a água aqui ficar com a mesma temperatura. Quando a temperatura atingir 4 graus Celsius, a água atingiu sua densidade máxima. Isso aqui vai acontecer até que toda a água fique a 4 graus Celsius. Se a temperatura aqui baixar de 4 graus Celsius, vamos supor, cair para 0. Aí o que vai acontecer? A água da superfície a 3 graus já fica menos densa que a água do fundo. Aí já não consegue fazer mais isso aqui, porque a água mais densa está no fundo, ela não consegue subir para ser resfriada. Aí vai acontecer o quê? Vai formar uma camada aqui de gelo.
Aí vai solidificar a parte de cima e a parte de baixo vai ficar líquida. E sabe a qual temperatura? 4 graus Celsius. É o que mantém a vida aqui, a fauna, a flora, aqui na parte de baixo. E o gelo, ele é um bom isolante térmico. Ele impede que o calor saia daqui e passe para o meio ambiente. Então, mantém essa parte aqui com temperatura maior que a do ambiente e a do sólido, que é a camada de gelo que se forma ali por cima. É a explicação dessa anomalia da água. Então, ela, neste caso aqui, é até bem-vinda. Neste caso aqui, ela até tem uma função importantíssima, né? Para a gente, principalmente em lugares aí onde a temperatura sempre fica abaixo de 0 grau. Permite aí em rios, lagos, a vida normal aqui embaixo. Bom, a parte prática que interessa para a gente na física está aí. Eu vou fazer alguns exercícios que são só teóricos. Fica um pouquinho cansativo, extensa a aula, mas ajuda. A gente fecha, firma bem isso aí. Esses exercícios já estão na apostila do 3º bimestre. E estão lá na página 184. E começa lá no exercício número 22. Página 184. Começa no exercício número 22. São teóricos, vou comentar com vocês aqui. Quando precisar, eu faço o gráfico, tá? Bom, no exercício número 22, nos países de inverno rigoroso, verifica-se que o congelamento apenas da superfície dos lagos e rios. A água não se congela completamente. Por quê? Aí tem a ver com o que eu acabei de explicar. É a alternativa da letra A. Porque o máximo de densidade da água se verifica perto de 4 graus Celsius. E o gelo razoável isolante térmico é menos denso que a água. Por isso que na parte de cima fica congelada e na parte de baixo fica líquido, com temperatura maior que do ambiente até. No exercício número 23, também tem a ver com a explicação que eu fiz. Duas substâncias A e B têm seus gráficos de densidade em função da temperatura representados a seguir. As substâncias são colocadas a 4 graus Celsius em garrafas de vidros distintas, então 2 garrafas diferentes, ocupando todo o volume das garrafas. Considere o coeficiente de dilatação do vidro das garrafas muito menor que o coeficiente das substâncias A e B. As garrafas são então fechadas e colocadas em um refrigerador a 0 graus Celsius. Após um longo período de tempo, pode-se dizer que o gráfico aí mostra as duas substâncias, os dois gráficos. E os dois gráficos da densidade em função da temperatura. Aqui à esquerda da substância A e aqui da substância B. Daí os gráficos são assim. Isso aqui faz isso, ó. Cai. Isso aqui faz isso. Aí a gente tem um padrão de referência aqui que é 4 graus Celsius. Bom, o gráfico A é referente à água. Então, na garrafa A foi colocado água. Por quê? Porque a densidade, primeiro ela aumentou para depois diminuir.
Aqui não, ela começa e vai diminuindo sempre. Então, este aqui é um líquido normal, este aqui é a água. Consequentemente, a água a 0 graus Celsius vai fazer o quê? Aumentar o volume mais do que o recipiente. Enquanto que este aqui não, vai acompanhar. Então, a alternativa correta aí desse exercício número 23 é: a garrafa A se quebra e a B não. Porque na A está a água que tem uma anomalia, aumenta o volume quando vai de 4 até 0, contrário ao recipiente. E na B uma substância normal, que baixa o volume de 4 até 0, acompanhando o recipiente. Bom, no exercício número 24, na figura, esboçou-se o gráfico do volume em função da temperatura para determinada massa líquida. Daí esse gráfico é assim. Exercício número 24. O gráfico representativo é este. Agora é o volume variando em função da temperatura. E o gráfico fica assim. Ele cai um pouquinho aqui e sobe. E nesse ponto onde ele cai um pouquinho aqui, a gente tem a temperatura de 4 graus. Então, esse gráfico aí representa o aquecimento da água, né? Que é uma substância com anomalia. Por quê? De 0 até 4, o volume diminuiu e depois ele aumenta. Bom, para que não é possível medir a temperatura no intervalo, entre 0 e 16 com um termômetro de água, usando a densidade como propriedade termométrica. Lembra quando a gente estudou os termômetros? O termômetro tem lá no seu interior uma substância termométrica, mercúrio, álcool, gás. Antigamente eram usados, né, a substância termométrica, o mercúrio, porque o mercúrio ele se expande muito rapidamente e se contrai muito rapidamente para pequena variação de temperatura. Você pode usar qualquer substância para construir um termômetro, até um metal, porque o metal ele aumenta o volume quando se aquece e diminui. Então, se você pegar um fio de metal, ele pode ser um termômetro, porque ele vai aumentar o comprimento e vai diminuir conforme aquece ou resfria. Porém, é uma variação muito pequena. Agora, por que que a gente não pode usar a água como substância termométrica? Porque a leitura vai ficar errada aqui. Porque quando a água for aquecida de 0 a 4, ao invés dela aumentar o volume, ela vai diminuir. A alternativa correta é da letra B. Por quê? De 0 a 4 graus Celsius, a densidade da água aumenta. A partir de 4, ela diminui. Então, a gente não pode usar a água como uma substância termométrica, porque nesse patamar de 0 a 4, ela tem um comportamento diferente. Por exemplo, o mercúrio, de 0 a 4, você aquece, ele aumenta o volume. A água diminui. Então, a leitura ficaria errada, tá? É a alternativa da letra B. Lá no exercício número 25, a água, substância fundamental para a vida no planeta, apresenta uma grande quantidade de comportamentos anômalos. Suponha que um recipiente feito com determinado material hipotético encontre-se completamente cheio de água a 4 graus Celsius. De acordo com o gráfico e seus conhecimentos, o que é correto afirmar? O gráfico é este aqui. Vou até usar o mesmo gráfico.
Aqui é a curva da água. E aqui é do material hipotético. Lembrando que lá no enunciado, a água foi colocada no recipiente a 4 graus Celsius. A partir de 4 graus Celsius, se você aquecer, a água dilata mais que o material, não dilata? Pelo gráfico aqui, sofre uma maior dilatação. A alternativa correta é a da letra C. Qualquer variação de temperatura fará com que a água transborde. Porque ela foi colocada no recipiente a 4 graus Celsius. Cheio completamente. Pelo que a gente está vendo aqui, o volume do recipiente aumenta menos que o volume da água a partir de 4 graus Celsius. Consequentemente, a água vai transbordar para qualquer variação de temperatura acima de 4 graus. Tá? Bom, aí tem o exercício número 26. É muito comum utilizarmos para refeições rápidas alguns tipos de espaguete que ficam cozidos em pouquíssimo tempo. Alguns trazem informação, tempo de cozimento 5 minutos. Analisando essa informação sob o aspecto da física, sabe-se que o tempo de cozimento e a temperatura de ebulição de uma substância são influenciados pela pressão e que está submetida. A tabela seguinte representa a pressão atmosférica em algumas cidades do Rio Grande do Sul, em função da altitude em relação ao mar. A gente aprendeu que quanto maior é a altura, menor é a pressão. A água ferve com temperatura menor. Aí tem algumas cidades, né? Capão da Canoa tem altura de 11 metros, pressão de 1 atmosfera. Bento Gonçalves, a pressão é de 0,9. Cambará do Sul, 0,86. Então, a temperatura de fervura vai ser maior lá em Capão da Canoa, onde a pressão é maior. Lá, provavelmente, a água vai ferver a 100 graus Celsius. E nas outras, vai ferver a uma temperatura menor que 100. Daí, pergunta, supondo que seja utilizado o mesmo fogão para aquecer a água nas 3 cidades da tabela, o que é correto afirmar? É correto afirmar o que está na letra D. Em Capão da Canoa, o tempo para atingir a temperatura de ebulição é maior que nas outras cidades. No entanto, o cozimento dos alimentos ocorre mais rapidamente do que nas outras cidades, pois possui uma temperatura de ebulição maior. Então, a água vai demorar mais tempo para ferver lá, onde a pressão é de 1 atmosfera. Porém, depois de começar a ferver, o tempo de cozimento vai ser menor, porque a temperatura lá é maior. É só lembrar da panela de pressão, né? Ela cozinha mais rápido porque a pressão lá chega em 2 atmosferas e a temperatura a 120 graus Celsius. Cozinha mais rápido e melhor também. No exercício número 27, a dilatação anômala da água é fundamental para a preservação da vida nas regiões de clima frio, em que rios e lagos têm águas superficiais congeladas durante o inverno. A camada superficial de gelo isolante térmico impede o congelamento das águas mais profundas, permitindo a sobrevivência da fauna e flora. Caso a água não tivesse comportamento anômalo, o congelamento ocorreria por inteiro, inviabilizando a continuidade da vida nessas regiões. A formação dessa camada se deve ao resfriamento da água superficial, que no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, a alternativa correta aí é da letra C.
De 4 a 0 graus Celsius, a água diminui a densidade e permanece na parte superior. E fechando aí o exercício número 28. As moléculas da água no estado cristalino, gelo, se organizam em estruturas hexagonais, com grandes espaços vazios. Ao ocorrer a fusão, essas estruturas são rompidas e as moléculas se aproximam uma das outras, ocasionando a redução no volume da substância. O aumento da densidade ocorre, inclusive, na fase líquida, de 0 a 4 graus Celsius. O texto acima explica o conceito de alternativa correta, letra C, dilatação anômala da água. Isso aí é a parte química que explica esse comportamento de anomalia da água, tá? Se der, dá uma perguntadinha lá, vê se o professor tem um tempinho, explica melhor para vocês, ok? Bom, com isso a gente fecha a dilatação. Tem uns exercícios aí da apostila, se quiserem depois eu faço para vocês, né, que eu fiz exercício diferente, mais prático, mais cálculo. Eu posso fazer uma aula e explicar. Fica um pouco cansativo, mas dá para a gente melhorar bem o entendimento. Espero que vocês tenham acompanhado, tenham entendido o principal aqui, a serventia disso no nosso cotidiano, que era a função que eu queria, ok? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.